nos reunimos para celebrar o enlace matrimonial de Paola Ferreira Alves, Renato de Miranda Coelho. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Oremos. Derramai, ó Deus, as vossas bênçãos sobre Paola Ferreira Alves e Renato de Miranda Coelho. Unidos-se diante do vosso altar, sejam confirmados no seu amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos agora a palavra de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós. Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Ele, o Salvador do corpo. E como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como o seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados, como Cristo faz com sua igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Em todo caso, cada um no que lhe toca deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar seu marido. Palavra do Senhor. Os que temem o Senhor
Eis aqui teu servo, fala-me, manda palavras, Senhor, em meu coração. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, entrará no reino do céu. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos e precipitaram-se contra aquela casa. Mas ela não desabou, porque estava construída sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos e precipitaram-se contra aquela casa. E ela desabou, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus terminou de falar, as multidões maravilharam-se com a sua doutrina, porque as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus caríssimos viventes, Renato, Paola, caríssimos pais aqui presentes, todos os familiares, os padrinhos, todos que vieram participar da alegria de Renato e Paulo, que estão aqui diante do altar do Senhor para dizerem o seu sim um para o outro. Este sim que termina não dentro do tempo em que vivemos, mas naquele tempo que termina quando todos estaremos em Deus, quando todos viveremos em Deus. E aqui vocês estão pedindo a Deus essa força, essa graça, para que vocês vivam plenamente essa união que vocês estão aqui agora celebrando. E nós ouvimos a proclamação do Evangelho de Mateus. Podem sentar. Ouvimos a proclamação do Evangelho de Mateus. E nas palavras que ouvimos do Evangelho, Jesus vai falar sobre a sensatez e a insensatez de um homem. Ele sempre falava em parábolas. E aí ele vai dizer sobre a sensatez de um homem que, ao construir a sua casa, ele a construiu sobre uma rocha sólida. Nós dizemos aqui sobre o alicerce profundo. Vieram as tormentas da natureza, tempestades, chuvas, ventania, e a casa permaneceu sólida, em pé. E vai falar também da insensatez de um homem que, ao construir a sua casa, ele a construiu sobre a areia. E nós dizemos que construiu sobre um alicerce raso, sem profundidade, sem segurança. E diante das tormentas da natureza que deram contra aquela casa,
ela veio ao chão, ela caiu. Então nós tomamos essa palavra para este momento na vida de Renato e Paola. Que vocês possam construir essa união de vocês em cima do alicerce profundo do amor de Deus, que vai iluminá-los, que vai fortalecê-los em todas as situações da vida de vocês. E como é importante termos Deus em nossa vida, termos Deus em nossa família. Com certeza vocês já se conhecem por algum tempo, conhecem as limitações um do outro, conhecem também os valores um do outro. Mas uma grande coisa que deve sempre permanecer na vida do casal é o diálogo. Se teve algum problema, se teve alguma dificuldade, não adianta discutir de uma forma infantil, às vezes ficando até sem conversar por um tempo porque houve algum problema que não foi resolvido. Então o diálogo é fundamental na vida do casal. Vocês conviverem com maturidade. Se teve um problema, vamos resolver, conversando, dialogando. E é esse diálogo que vai ajudá-los, vocês, a fazer também um caminho, o que eu digo que é um dos principais caminhos na vida de um casal, como na vida de todas as pessoas, é vocês chegarem ao perdão. E perdoar é fundamental. Perdoar não é esquecer. Às vezes nós enganamos. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, é mais nós termos a capacidade de fazer valer o amor por aquela pessoa. Quando eu amo verdadeiramente, quando eu considero uma pessoa, o perdão, ele vai acontecer naturalmente. Eu vou esquecer daquilo que fizeram, mas eu não vou valorizar a atitude que o outro teve para comigo. Foi um caminho necessário, é um caminho fundamental. É como se vocês construíssem e estão construindo a casa de vocês sobre o alicerce do amor de Deus, que vai sustentá-los a vida toda. Não podemos dizer que amamos a Deus e o fazemos da boca para fora, mas o amor a Deus é algo fundamental na nossa vida. Se nós não colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, com certeza todas as outras nossas ações ou realizações serão limitadas. Poderíamos errar mais do que acertar. Então Deus é o fundamento do nosso existir. E Jesus no Evangelho fala da insensatez do homem, que ao construir a sua casa, a construir sobre a areia. E eu falei aqui o alicerce raso, sem segurança. Com as tormentas da natureza, aquela casa caiu. Então a vida de vocês deve estar, como disse e repito, sustentada sobre o alicerce profundo que é o amor de Deus. É Deus habitando, é Deus vivendo na vida de vocês, para que vocês possam realmente realizarem esta missão tão sublime em suas vidas, viver em família, ser família. E é pela família que nós podemos mudar a nossa sociedade. Não adianta somente dizermos que o mundo não está bem, que a violência está campeando a nossa sociedade. Não adianta falarmos de guerras que estão aí matando tantas e tantas pessoas. Não basta, porque as primeiras guerras começam dentro de nossa casa, se nós não amamos o bastante, se nós não somos capazes de perdoar com toda a verdade de nossa vida. Então que vocês lutem por essa união de vocês. E uma coisa importante,
Os padrinhos que vocês convidaram são amigos de vocês, são pessoas próximas a vocês. Vocês poderão contar com a mão estendida dos padrinhos de vocês em algum momento que se fizer necessário. Quando estiverem passando por um problema, vocês irão recorrer ao auxílio dos padrinhos, que deverão ter uma palavra de estímulo, uma palavra de esperança para iluminá-los, para ajudá-los. Mas, acima de tudo, o grande sentido de nossa vida é estarmos sintonizados com Deus, colocando verdadeiramente Ele sobre todas as coisas, como nos pede o primeiro mandamento. Então, que Deus os abençoe, que Deus os ilumine hoje e sempre, para que vocês possam levar adiante as promessas que vocês farão daqui a pouco, confirmando assim o amor de vocês, sob o testemunho de tantas pessoas queridas. É esse amor que irá fazê-los permanecerem unidos em qualquer situação, em qualquer momento, porque a união matrimonial, o sacramento do matrimônio, não é por alguns dias, é até que a morte os separe. Mas para isso tem que ter maturidade para viver, para dialogar e, acima de tudo, para perdoar. Então, que Deus seja o sustento de vocês em todos os momentos e em todas as horas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste momento vamos iniciar o rito sacramental do matrimônio. Aqui viestes, Renato e Paola, para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã, o vosso amor seja marcado pelo Cristo com um sinal sagrado. O Cristo abençoa o vosso amor. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro e a todos os vossos deveres. Por isso eu vos pergunto perante a Igreja de Deus, que está aqui agora reunida em cada convidado de vocês. Renato e Paola, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei do Cristo e da Igreja? Sim. Para manifestar o vosso consentimento diante de Deus e de sua Igreja aqui agora reunida, dai ao outro a mão. Eu, Renato, que recebo Paola como minha mulher, te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Eu, Paola, que recebo o Renato por meu marido, te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Deus, confirme este compromisso que manifestastes perante a tua Igreja e derrame sobre vós a sua bênção, porque Deus uniu, o homem não pode separar. Amém.
E agora vamos abençoar as alianças que Renato e Paulo irão usar a partir de hoje, recordando a aliança de amor que Deus um dia celebrou por toda a humanidade. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Paola e Renato para que venham aqui ao lado de seus filhos. Vamos estender a mão sobre estas alianças e peçamos a Deus. Deus, abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paola recebe esta aliança, ao sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renato, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renato e Paola já estão unidos pelos sagrados vínculos do matrimônio. E neste momento, vamos dar a bênção núpcia. Ó Deus, que santificaste misteriosamente a união conjugal desde o princípio, a fim de prefigurar no vínculo nupcial o mistério do Cristo da Igreja. Considerai agora esta vossa filha Paola, unida pelo matrimônio ao seu marido. Ela suplica a vossa bênção. O amor e a paz permaneçam em seu coração e busque sempre na Sagrada Escritura o exemplo das santas mulheres. Nela confie o seu marido e saiba honrá-la com devida estima, reconhecendo a companheira e co-herdeira da vida divina, amando-a com aquele amor com que o Cristo amou a sua igreja. Nós os pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre os homens verdadeiras testemunhas de Cristo, sejam fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Então vamos agora, com muita esperança, rezar a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensina. Pai nosso,
que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino e o poder, a glória para sempre. Peçamos a Jesus que derrame sobre todos nós a sua paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Cristo Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Oremos. Tendo participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que Paola e Renato, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem aos homens o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha
O Senhor esteja convosco. A cada invocação vamos dizer amém, confirmando o pedido feito. O Deus Todo-Poderoso vos conceda a sua alegria e a bênção dos filhos. O Filho único do Pai nos acompanhe com solicitude na alegria e na tristeza. O Espírito Santo de Deus derrame sem cessar a sua caridade em vossos corações. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Eu só quero o leve da vida pra te levar. O tempo parar. É a sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá. Quando vi você, quase nem acreditei. Nem vi você mudar, nem vi você crescer, mas nunca te imaginei assim. Quando me aproximei, mal sabia o que falar. Nem vi você mudar, nem vi você crescer, mas nunca te imaginei assim. Como pode tudo mudar em um segundo a nem pensar? Não vou voltar atrás, agora sim que vai